Não faço seguro. Não quero deixar dinheiro pro Ricardão. Essa é a fala que eu ouço por diversas vezes de algumas pessoas. Agora, pensa comigo. Você não fazer um planejamento financeiro, proteger, deixar de proteger as pessoas que você ama, porque não quer deixar dinheiro para o Ricardão, eu acho que a coisa vai muito além disso. Essa conta não fecha. E a gente precisa mudar essa cultura, não é não, Vargas? É verdade, Márcio. E é um pensamento muito comum, né, entre todos. E assim, Márcio, eu queria saber o seguinte de você. Há quanto tempo nessa área, Márcio, comercial, de vendas? Então, eu estou na área comercial há aproximadamente agora, todo mundo vai achar que eu sou um eremita, né? Há 33 anos. 33 anos na área comercial. Na verdade, se eu fizer as contas direitinho, 35 anos. Comecei vendendo lingeries, roupas, e aí depois dei uma evoluída. Tive até um nome muito conhecido como O Linguiceiro, né? Todos me conheciam como Linguiceiro. Depois fui evoluindo, fui para outras áreas, fui chamado de O Negociador, na época do filme do Ed Murphy, O Negociador, e não consegui sair mais da área comercial. Então, 35 anos é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Nossa, que maravilha. E aí, Márcio, quanto tempo como corretor de seguros? Como corretor de seguros, eu estou há aproximadamente 19 anos, tá? Eu iniciei em 1996, foi a minha primeira experiência, tá? Fui Uhum. convidado por uma seguradora que tem um banco por trás Uhum. para ser um concessionário. E aí fiz o curso e tal, me capacitei, me preparei e comecei como concessionário dessa seguradora. Uhum. E aí eu me descobri em seguros. Agora, vale eu fazer um comentário aqui que é muito interessante a respeito da minha profissão, sem querer mistificar, nada disso. Mas eu recebi uma palavra de uma pessoa, anos antes de ir para essa profissão, que eu, depois de algum tempo, desenvolveria uma determinada atividade. A pessoa foi tão específica e quando eu entrei no ramo de seguros, eu entendi que aquela palavra que eu havia ouvido estava se cumprindo na minha profissão. Mas sim, uma coisa muito interessante. Nossa, muito interessante. E qual a importância da educação financeira? A importância da educação financeira. Olha, a educação financeira, se a gente for para a etimologia da palavra, educação financeira, ela traz uma certa iluminação de um determinado conhecimento, tá? E, obviamente, a falta da educação financeira, ela traz desconhecimento. Então, desconhecimento, também na etimologia da palavra, é trevas. Então, a educação financeira, ela joga a luz para que nós possamos ter iluminação suficiente para direcionarmos os nossos recursos e auferirmos o resultado desejado. E como você se vê nessa profissão? Na minha profissão, eu vejo como um sistema de fé e de crença. Eu, de fato, acredito que o meu trabalho é um trabalho que tem, inclusive, uma certa responsabilidade social. Eu entendo como uma missão e é maior do que eu. É muito maior do que eu. É muito gratificante quando você recebe uma ligação de uma família e ela diz para você o seguinte, a pessoa, Márcio, obrigado pela solução que você apresentou para nós, Uhum. porque o meu pai morreu, o meu marido morreu, e se não fosse aquele planejamento, a família hoje estaria numa situação muito complicada e talvez de miséria. Então, você vê que você tem uma importância na sociedade. A tua profissão é uma profissão que tem uma relevância para a sociedade. E isso, para mim, é muito gratificante. É verdade. Ainda mais que hoje em dia não, desde muito tempo, né? Os brasileiros realmente eles não têm essa consciência, né? De um planejamento financeiro a curto, médio, longo prazo, Sim, né? sim. Pensa-se mês a mês, As pessoas né? são mais imediatistas, né? Exatamente. E assim, queria que você pincelasse um pouco, dentro da sua experiência, a diferença, né, entre seguro, previdência, investimentos. Tem muitas pessoas que ainda estão assim querendo saber como entrar nessa seara assim, para poder começar seus investimentos, né? Então, seguro é um copo cheio de água. Pensa num copo cheio de água. Uhum. Você vai beber o momento que você desejar, o momento que você precisar. Uhum. Previdência e investimentos é um copo que você vai encher. Ele ainda está vazio, mas ao longo do tempo esse copo será cheio para que você seja saciado. Então, basicamente, numa linguagem bem simplória, essa é a diferença.
Em se tratando assim de planejamento, o que que você indica fazer primeiro? É o seguro pessoal ou financeiro? O seguro pessoal ele tem que ser pensado primeiro, sempre. Por Uhum, quê? É simples. Porque quando a gente fala de seguro pessoal, nós não temos gestão das situações súbitas e involuntárias e do risco que a gente está exposto a todo tempo, em uhum, todo momento. Você não tem gestão se você vai ser ou não atropelado. As coisas acontecem. Se você terá ou não um infarto, as coisas simplesmente acontecem. Agora, um investimento, você tem gestão. Você pode programar o dia, o tempo, o horário, o modo que você vai investir. Então, um não substitui o outro. É uma questão de planejamento. isso normalmente para uma pessoa que é casada, que tem família, né, para poder deixar de repente uma sucessão de seus bens para seus filhos, sua esposa, ou até mesmo é, um auxílio, de repente, alguma parentela que tenha vínculo, né? Mas assim, faz sentido uma pessoa solteira contratar um seguro de vida se ela não tem para quem deixar esse capital? Essa é uma pergunta fantástica. Tá? Muita gente faz essa pergunta primeiro para si mesmo e pensa e chega às vezes a uma conclusão errônea que não precisa de um seguro. Uhum, Pensa comigo, qual é o nome da solução? Seguro de vida, verdade. ok? Significa que a maioria dos benefícios são em vida. O contrário disso seria seguro de morte. Então, o seguro de vida faz sim todo sentido para alguém que é solteiro ou que decidiu seguir a sua carreira solo, porque os benefícios são em vida. Por exemplo, doenças graves. Uhum, Ele pode ter uma doença grave, ser acometido e ter lá uma reserva uhum, para poder tratar, antecipar o tratamento da doença. uhum. Telemedicina, que é uma ferramenta fantástica, independente que você esteja no globo, você tem a liberdade de ter um médico para te atender. Isso é muito importante. Interessante. Despesas médicas hospitalares. Uhum, Imagina a situação, você ficar internado sem gerar recursos, gastando, e você, quando sair do hospital, você sabe que pode ter lá uma diária de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 para receber, sem comprovação de valor gasto. E outro também que é muito procurado, que a gente chama de DIT, que é o afastamento temporário. Ou seja, ficou impossibilitado de trabalhar. Como faz para pagar as contas? Então você precisa de uma proteção. Então você viu que a maioria das soluções são em vida. Então, por isso, seguro de vida faz todo sentido também uma pessoa solteira ou que tenha carreira solo ter essa proteção. nossa, a visão da maior parte das pessoas é que falar de seguro de vida, falar de plano funerário, né, até mau agouro, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E pensa sempre se pensa sempre no resultado morte, né? É verdade. E assim, qual é o nível de importância do seguro de vida tem na vida das pessoas? Nível máximo, tá? Eu digo logo assim de imediato, nível máximo. Pensa na situação de um provedor de uma casa vem a óbito. Uhum, Como fica a situação dessa família? Como os projetos continuam? Como uhum, eles sobrevivem? Como eles pagam uma conta? uhum, Né? Talvez essa família vai ter que redirecionar os projetos. uhum. É possível que ela não consiga ficar no mesmo endereço. É possível que os filhos não consigam permanecer na mesma escola. Então, olha só quanta coisa vai ser mudada na vida. É possível que alguns projetos, inclusive, sejam abortados. Então, o seguro de vida, ele tem uma importância na vida das pessoas, eu diria que no nível máximo. E no Brasil, a gente tem um campo imenso para poder trabalhar, porque culturalmente as pessoas ainda não são inclinadas para seguro de uma forma plena e consciente. Essa associação, ela é muito importante, né? Principalmente na vida de um autônomo, né? Por exemplo. Sim, sim. Se ele tem o capital principal da família, a renda principal da família, né? Acaba se deixando um buraco muito grande financeiro, né? Exatamente. E o seguro ele pode ser utilizado para planejamento sucessório familiar? Pode e deve. É um outro ponto também que ainda é pouco explorado e a gente precisa disseminar essa boa prática, esse conselho. Existem pessoas que dizem assim: não, eu tenho muito patrimônio, eu consegui acumular ao longo do tempo 5, 10, 15, 20 milhões de patrimônio. Eu não preciso de seguro. É um engano. Pensa comigo. Você acumulou 10 milhões de patrimônio e agora você tem lá 3, 4 filhos, herdeiros. Veio a óbito. Como os seus filhos vão conseguir passar esse patrimônio para o nome deles e legalizar se não tiver um recurso financeiro?
é necessário um recurso financeiro. Então, esse patrimônio que você construiu ao longo do tempo, ele vai acabar virando um grande problema familiar. Aqueles problemas que a gente está cansado de ver, de partilha, de herança. Então, o seguro é justamente para prever uma das utilizações e das soluções do seguro, esse momento, sucessão familiar. É você determinar, calcular, mensurar um valor de capital que ele pode ser equivalente a 10% do patrimônio, do valor do patrimônio que você tem, para que, na sua falta, na falta do titular, a família tenha recurso financeiro para poder fazer essa transferência da herança, gastar investir nessas despesas. Então, falando nisso, né, a gente acabou falando da sucessão familiar, né? Sim, Mas em se tratando, digamos que essa família tem uma empresa, sim. né? Aí, de repente, os filhos, os herdeiros, eles já não têm aquela prática, né? Já não têm aquela expertise para estar tocando esse negócio. E a questão da sucessão empresarial? Olha, esse também é um assunto muito polêmico. Eu gosto muito de falar e é interessante que tem pouquíssima literatura a respeito disso disponível. A sucessão empresarial, ela é tão séria quanto a familiar. Nós somos sócios de uma empresa, eu e você, eu e Vargas. Aí, hipoteticamente, ok? O meu filho decidiu seguir a carreira ministerial, o seu filho decidiu ser veterinário, tá? Eu tenho 4 homens, esses homens optaram por profissões totalmente diferentes do meu negócio. E aí, eu vim a óbito. E vamos imaginar que eu seja o sócio majoritário dessa empresa. Tenho 60%, 70%. Agora, você vai ter que lidar na cadeira de gestão dessa empresa com 4 filhos meus que não têm nenhuma expertise no negócio. Isso seria bom para você? Me De forma responde. alguma. Complicado. Então você teria que sangrar o caixa da empresa, se houver, para poder indenizar esses sócios, esses herdeiros, né? Esses sucessores, ou conviver com eles. Então, essa é a importância do seguro na sucessão empresarial. Você pode prever isso antes. Agora, é fato que a sucessão empresarial ela é multidisciplinar. É necessário outras áreas de conhecimento e outros profissionais para que essa sucessão seja plena. Então, o seguro ele vai tocar numa parte, e é a parte que cabe a gente falar e tratar aqui nesse momento. Um outro exemplo muito interessante, pensa, somos sócios, mas agora no nosso negócio você é o mentor. Temos uma empresa de tecnologia. E eu não sei nada de tecnologia. Eu entendo da área comercial, da área financeira, administrativa. E você veio a óbito. Morreu. E agora, como eu toco a empresa se eu não tenho conhecimento técnico, se toda a expertise do negócio ficou centralizada em você? Como eu toco esse negócio? O que eu preciso? Eu preciso ter um capital equivalente ao que você vale, e aí precisa se mensurar o quanto você vale no negócio para ir no mercado e conseguir um profissional equivalente, seja para entrar como sócio ou eu ter que pagar as luvas desse cara. Qual é o preço que você quer para entrar no meu negócio? Então, é muito importante se pensar na sucessão empresarial. Isso é muito importante mesmo, porque isso pode ser a ruína da empresa. Sim. A empresa pode, de fato, É acabar. determinante para a empresa continuar ou exatamente acabar, como foi a sua fala. E, assim, uma coisa muito importante, isso eu vi acontecer, de fato, na minha família mesmo. Seguro, ele entra no inventário? Não, seguro não difícil. entra em inventário, não entra em inventário, não serve para pagamento de dívidas, e isso é muito bom, porque o seguro, o titular, tá? O segurado determinar como beneficiário, assim será. Ninguém muda isso. E, assim, quais são as pessoas que o segurado pode colocar como beneficiário? Muito interessante. Qualquer pessoa, como eu disse anteriormente, sem querer ser redundante, é linear e plural. Você determina, pode ser um amigo. Vou falar uma coisa para você em off. Eu lido com isso, faz parte do meu trabalho. Algumas pessoas me questionam e falam assim: aqui, eu tenho uma amante e eu gostaria de fazer um seguro para minha amante. E aí? Eu falei assim: olha, meu amigo, se a sua esposa descobrir, ela vai com certeza levar no mínimo 50% disso. Mas você pode. Por quê? É linear. Você pode deixar esse capital para quem você quiser. Então, qualquer pessoa pode ser um beneficiário de uma apólice de seguros. E qual a diferença entre poupar e investir?
Poupar e investir. Bem, poupar é o que normalmente a gente faz lá em casa porque tem uma família grande. E a minha esposa, diga-se de passagem, é uma poupadora de excelência. Poupar é quando você decide entre comprar mais caro ou mais barato. Ou seja, se você está poupando, você opta em comprar mais barato. Poupar é quando você economizou no supermercado, economizou na saída ao shopping, pega aquela reservazinha e coloca no cofrinho e guarda, coloca no cantinho. Então, isso é poupar, tá? Agora, investir é potencializar, é multiplicar um recurso financeiro. Então, até para investir, você precisa poupar. Então, esses dois princípios, eles andam bem atrelados, bem alinhados um com o outro. Interessante. Assim, agora tendo uma visão um pouquinho a longo prazo, né? Qual a diferença entre previdência privada e a questão também da aposentadoria oficial? Bem, previdência privada e aposentadoria oficial. Pensa no seguinte, aposentadoria oficial. Você investe um determinado percentual de acordo com a pseudo-renda que você deseja, porque não vou entrar no mérito, mas a gente sabe como as coisas estão e para onde possivelmente elas irão. Então, esse teto que a gente tem hoje, ele será mais achatado, até porque a pirâmide, ela inverteu a pirâmide. Que pirâmide é essa? Nós tínhamos no passado muitas pessoas trabalhando para um número menor de pessoas se aposentando, deixando a atividade laboral. E aí a base, ela era mais ampla e ela conseguia sustentar. Hoje não, a pirâmide inverteu por vários fatores. Primeiro, por quê? Por causa da expectativa de vida que tem aumentado, as pessoas vivem mais. Sim. Segundo, porque as pessoas têm menos filhos, então tem menos força de trabalho. Talvez seja por isso que no passado a riqueza de um homem era medida no número de filhos que ele tinha. Então, todas essas situações, aí eu estou falando de uma forma bem simplória, né? Não estou entrando nas questões técnicas, para a gente poder entender, né? Para a pessoa que está do outro lado também, e nos ouvir, poder entender isso. E você contribui. E no final você vai receber um valor pequeno, que na maioria das vezes não vai atender a realidade das suas despesas mensais. E isso é um problemão. E alguns têm que até achatar o padrão de vida. Tá? É um problemão. Já na Previdência, você determina o quanto você quer receber. Então você pode determinar. Você determina o quanto você vai investir. O tempo que você vai investir, tudo é determinado por você. Ou seja, você tem gestão. Gestão total e absoluta. Você pode, por um tempo, se sentir numa situação de aperto financeiro, interromper temporariamente os pagamentos e não perde. Você pode, num intuito de recuperar esse tempo perdido, fazer o que a gente chama de aportes aleatórios. O que são esses aportes aleatórios? São investimentos esporádicos. Com o intuito o quê? De tornar mais robusta a sua acumulação. Então, tudo isso é possível. Você pode fazer portabilidades, você pode fazer resgates parciais. Opa, assunto importante, resgates parciais. É possível da Previdência Oficial você resgatar alguma coisa? Não. Você não resgata absolutamente nada. Você só coloca lá nesse cofrinho com a esperança, uma pseudo-esperança de receber algum tempo. Aqui não. Aqui você pode, inclusive, fazer resgate. É óbvio que se você resgatar, você vai frustrar o seu projeto inicial e original. Mas você pode, você tem a liberdade. Então, a diferença é essa. Em uma, você tem gestão absoluta, ela vai, inclusive, te dar uma expectativa melhor de renda, tá? E na outra, você não tem gestão nenhuma. De fato, chega uma hora que a conta não fecha. Sim. De verdade. O meu avô se aposentou praticamente um pouco mais de 8 salários mínimos e a cada ano ele teve que se adequar com as reduções. Pensa. Hoje ele está mais ou menos na base de 4. Pensa num negócio desse. Né? E assim, é muito interessante isso. Né? E quais são os critérios para a gente poder fazer um planejamento de previdência privada? Primeiro critério, você precisa definir, saber onde você quer chegar. Qual renda eu quero? Qual a complementação de renda eu desejo? Esse é um critério. Segundo critério, quanto eu tenho de fluxo de caixa? E aí a gente precisa fazer um planejamento financeiro, entender lá o seu ativo e passivo, tá?
quanto tem entrado, você tem de entrada, quanto você tem gastado, e aí tentar ajustar, ver onde a gente pode ajustar nos seus gastos, e aí você vai ter uma ideia. Bem, consegui mensurar, eu tenho esse fluxo, eu tenho essa disponibilidade financeira, tá? Feito isso, agora o tempo. Eu quero entrar em gozo com 60, 65, 70. Eu penso que 70 anos é uma boa idade, principalmente para os homens. Tá? Então, esse é o critério básico para que você defina como fazer a sua previdência privada. Entrando um pouco nessa sopa de letrinhas, né? O que é PGBL e VGBL? Então, PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. E VGBL é Vida Geradora de Benefício Livre. Só um minuto. Ok. Vamos lá. Dito isso, o que a gente vai dizer sobre o PGBL? O PGBL, ele vai ser feito quando você entende que precisa de incentivo fiscal ou quando a tua declaração de imposto de renda ela é completa. Por quê? Porque no PGBL, todas as suas contribuições anuais, você vai abater da base de cálculo do imposto de renda. E isso vai fazer o quê? Com que sobre mais recurso financeiro na sua carteira. Porque se você pode abater até 12% da sua renda, da sua base de cálculo de imposto de renda em previdência, isso é maravilhoso, porque pode ser que você caia até entre numa isenção, sobrando mais dinheiro, você pode reinvestir na sua previdência. No entanto, o PGBL, quando você resgata, você também é tributado. Ou seja, você recebe com uma mão, mas depois vem o equilíbrio, né? Você tem que devolver. Já o VGBL, você não utiliza as contribuições para fins de dedução fiscal, tá? Não utiliza. Mas em contrapartida, se você resgatar, você é tributado somente na ponta da pirâmide, ou seja, na rentabilidade. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, se eu não declaro imposto de renda, ou se a minha declaração é simplificada, ou se eu não tenho lastro mais para abater, para abatimento, ou seja, declaro, mas não tenho lastro, talvez faça mais sentido fazer um VGBL. Mas se eu tenho lastro para abatimento, isso pode, além de ser um planejamento maravilhoso, você ter um benefício aí fantástico no que se refere a imposto de renda. E como eu faço a escolha entre a tabela progressiva ou regressiva? Dá muita confusão essa questão de tabela progressiva e regressiva. Agora, como escolher? Bem, a grosso modo, eu posso dizer o seguinte: tabela regressiva. Eu penso em investir em longo prazo. Tabela regressiva. Por favor. Por quê? Porque a tabela regressiva, ela começa com a alíquota de imposto de renda para fins de resgate, sempre pensando nisso, tá? Uma alíquota de 35%. E se ela é regressiva, tá? Ao longo do tempo ela vai caindo e pode chegar a 10%. E aí é maravilhoso. Imagina você podendo fazer resgate, tá? E sendo tributado numa alíquota de 10%. Ótimo, perfeito. Já a tabela progressiva, o caminho é contrário. Eu penso que a primeiro momento é quem quer fazer um investimento em previdência a curto, médio prazo. Mais que 3, menos que 10, no máximo 15 anos. Tá? Por quê? Ela pode, aí vai depender da seguradora. Ela pode iniciar com 0 e chega até 27,5. Então, se você ficar muito tempo em uma tabela progressiva, quando chegar o momento de resgatar, e se você optar pelo resgate, ao invés de receber como renda, tá, esse recurso, você vai ter uma alíquota de 27,5% incidindo sobre o seu resgate. E aí isso não é agradável. Muitas pessoas, às vezes, têm uma sensação não muito boa a respeito de previdência, mas porque passaram por essa experiência, porque não tiveram uma orientação necessária e que também porque procuraram o profissional inadequado.
Bem, se você quer fazer um financiamento, você vai procurar uma financeira, vai procurar um banco, vai falar com o gerente. Se você precisa de um tratamento dentário, você vai procurar o dentista e dentro desse segmento tem vários especialistas. Se você quer fazer uma previdência privada, você precisa procurar um corretor de seguros. Nada diferente disso. Exatamente. Márcio, mas me diz o seguinte: e se eu morrer, Márcio? Para quem fica o meu dinheiro? Isso é interessante também. E a tua pergunta, a tua colocação, porque todos nós morreremos, né? E É algumas verdade. pessoas vivem como se não fossem morrer, né? Então, quando você faz uma previdência privada, nesse período que a gente chama período de deferimento, e alguns vão falar período de acumulação, período que você está contribuindo, tem força laboral, está trabalhando e investindo no seu planejamento em previdência privada, vindo a faltar, havendo óbito, os teus beneficiários, que você colocar na proposta, ou os herdeiros legais, receberão toda essa acumulação, corrigida e com juros, com rentabilidade. Previdência privada, Márcio, é seguro? Muito seguro. Previdência privada é muito seguro. Vou te dizer por que seguro. Algumas pessoas não dão conta e também não percebem que quando fala em previdência privada, por exemplo, decidi fazer uma empresa privada na empresa X. O pensamento que a gente tem é que o dinheiro vai ficar no cofre daquela empresa que a gente está fechando, está negociando. E não é uma verdade, tá? A gente tem a seguradora, que vai garantir a solução. A gente tem um custodiante, ora, estou falando então de uma gestão compartilhada. Tem um custodiante, que normalmente é um banco, que não tem ligação com aquela seguradora, tá? A ligação, obviamente, que tem uma ligação econômica, comercial. Um banco é o custodiante, tá? E tem a SUSEP, que é o órgão regulador. Vamos imaginar, mas se falir? Bem, primeiro ponto, quando a gente pensa em previdência privada, você tem que pensar qual a seguradora que você está fazendo. Então, existem seguradoras que são centenárias, que têm uma expertise no mercado muito grande, e aí eu tenho uma liberdade de citar uma, que é um parceiro de negócio, a Sul América, uma empresa que tem quase 130 anos no mercado, oferecendo soluções éticas, uma equipe multidisciplinar para cada fundo, com muita expertise em gestão financeira, tá? E eles estão ali para dar resultado. E aí o interessante, né, quando se contrata esse produto em uma seguradora, não há conflito de interesse do que se contratar numa outra instituição financeira. Por quê? Porque a instituição financeira ela tem um leque de produtos, de soluções, e previdência é mais um produto. Só mais um produto. Já na seguradora, ela está ali para te dar resultados, para te fidelizar ali. E a forma que ela tem de te fidelizar é gerando resultado. Já numa instituição financeira tem moeda de troca, às vezes uma linha aqui de crédito, um chequinho especial, um cartão, cheque o pessoal nem usa mais, mas tem um cartão com limitezinho exuberante. Então, é moeda de troca em alguns casos, tá? Eu sou daquela época que o meu pai, meu avô, fizeram a cadernetinha de poupança assim que eu nasci, né? Em se tratando de uma criança recém-nascida, é possível também fazer um plano de previdência? Olha, eu acho que todo pai precisa, tendo fluxo de caixa, tá, fazer uma previdência para os seus filhos. Porque você vai ser um facilitador. Você vai facilitar a vida dele de uma forma tremenda. Se você pegar hoje R$ 200 para uma criança de 3 anos de idade, fizer um planejamento para ela até os 25, quando ela chegar aos 25, com R$ 200, ela vai ter uma grana, sei lá, talvez uns R$ 200 mil. Estou aqui dando um chute pela experiência que a gente tem, uma noção que eu tenho de rentabilidade de alguns fundos, a gente sabe que isso é variável, tá? Mas pensa nessa possibilidade do seu filho lá na frente ter um capital, para uma vez depois de formado na faculdade, ter recurso financeiro para poder começar um negócio, para fazer um intercâmbio, para investir na sua vida acadêmica. Isso é fantástico. Não é todo pai, toda família que tem recurso financeiro para poder investir no negócio de um filho, para poder pagar para que ele faça um intercâmbio. Não é. Então a gente precisa planejar isso. E pode até ser pensado também, Vargas, não somente, por exemplo, esse planejamento acadêmico ou profissional, mas já pode ser pensado, a partir de uma criança recém-nascida, um planejamento para ele de aposentadoria.
Imagina você poder, o seu filho com 30 anos poder ter o seu primeiro milhão, porque o seu pai e sua mãe investiu numa previdência privada e não teve peso. Por quê? Porque foi um planejamento feito desde o nascimento, né? Então, pode, é possível e mais do que isso, deve. Todo pai deve fazer isso. E quais são as formas que eu tenho para poder investir em uma previdência privada? Você pode investir de forma com contribuições básicas, mensais, tá? É uma forma de se investir em previdência privada. Você pode fazer aportes ou um investimento único. De repente você tem lá na poupança parado 200, 300, 500 mil. Por que não fazer um planejamento em previdência privada? Fazer um investimento único, coloca uma data à frente, né? E deixa esse dinheiro esse recurso financeiro sendo multiplicado, sendo potencializado. Então, ainda, além disso, você tem a portabilidade. Porque algumas pessoas já possuem uma previdência numa outra instituição, não sei, talvez num fundo fechado de previdência, e agora ela viu uma possibilidade melhor. Ela pode portar esse recurso? Pode fazer a portabilidade. Tem alguns critérios, mas é possível. E assim, eu preciso fixar como se fosse um investimento na bolsa? Não. Você não precisa ficar acompanhando como se fosse investimento na bolsa. Por quê? A previdência privada, ela é multidisciplinar, tá? Eu falei anteriormente, que são vários fundos que as seguradoras têm, e cada fundo tem uma equipe, sei lá, de 5, 10 pessoas, e que elas têm muita expertise, e aquilo ali é a vida delas, é o filho delas. Elas precisam fazer com que ele cresça, prospere e se torne frondoso, robusto, tá? E eles, por terem expertise no mercado, eles costumam antecipar os movimentos que acontecem na economia. E uma vez antecipando, eles conseguem colocar travas de proteção. Ou seja, dificilmente, tá, um fundo de previdência ele vai despencar a ponto de gerar prejuízos. Porque eles antecipam, têm travas de segurança e podem ter uma certa liberdade para colocar ali alguns insumos, né, que vai dar um suporte e fazer com que o fundo continue performando bem. E aí, quando eu digo insumos, variar um pouquinho a carteira, tá? Falando de investimento ou previdência? Investimento ou previdência? Eu penso que os dois, tá? Um não anula o outro. Quando a gente fala de previdência privada, a gente pensa um investimento a longo prazo, tá? Eu poderia dizer que é uma maratona. Quando você pensar em previdência privada, pensa numa maratona. 40 quilômetros? Não, 80 talvez, 100, um triatlon. Pensa dessa forma. E é uma complementação de renda, ou talvez a única aposentadoria que muitos terão. Agora, quando a gente fala de investimento, a gente precisa pensar em investimento sobre 3 pilares, tá? Primeiro, planejamento a curto prazo, planejamento a médio e longo prazo. E o investimento, nem sempre, tá? Porque eu sei que alguns planejadores financeiros também eles vão ter estratégias para você formar um fundo, acumular riqueza e transformar em aposentadoria, mas o investimento você pode colocar como um bom planejamento para você ir realizando os seus sonhos e as suas metas a curto, médio e longo prazo. E entender também que essa reserva, né, emergencial, ela vai te socorrer no meio do caminho, diante dos imprevistos que surgirão, porque eles sempre ocorrem. E aí você tem um fundo a curto prazo, para poder trabalhar, uma médio e uma longo, para atuar atender, é a melhor colocação, necessidades distintas. Você mesmo bate-bola, investimento ou seguro? Investimento ou seguro? Também um não substitui o outro. Os dois. Por quê? Simples. Eu penso comigo, eu tenho 1 milhão, eu quero acumular 2 milhões, 5 milhões de reais. E aí, eu sou um jovem de 24, 25 anos, estou trabalhando para isso. E nos primeiros anos, muito bem sucedido, no meu intento. Mas só que nós estamos expostos a risco o tempo todo. Tiro, bomba, raio, explosão, bala perdida, infarto do miocárdio, aneurisma, um monte de coisas.
Tem clientes que quando eu faço isso, falo sobre esse assunto, eles fazem até o sinal da cruz, bate na madeira, mas o fato é que nós estamos expostos a isso. Todos os dias. Você sair e chegar em casa no final do dia é um milagre. É verdade. É um milagre. Tá? Independente do lugar que você esteja no planeta. É um milagre. Então pensa, se algo súbito ocorre com esse jovem, de repente ele foi acometido de uma invalidez total e permanente, perdeu os braços, perdeu as pernas, ficou tetraplégico. Como ele continua o projeto dele? Não. Como ele sobrevive? Pensa comigo, como ele sobrevive? Para muitos, a vida acabou. A pessoa vai jogar toalha no tatame. Agora, o seguro não. Se ele tem um seguro, se ele tem o seu planejamento financeiro, mas também tem um seguro para justamente poder terceirizar o prejuízo se algo súbito e involuntário ocorrer no meio da jornada. Olha só, isso é muito interessante. Vamos fazer de conta que você é um trapezista e você está lá na bicicleta, passando no trapézio, na corda bamba também, pode ser esse exemplo. E aí alguém diz para você, aqui, Vargas, a gente vai ter rede de proteção só até 20% do trajeto. O restante em diante você segue sozinho. Eu não ia. Você não iria. Perfeito. O Vargas não iria. Eu também não. Agora, por que a gente quer seguir a jornada da vida sem rede de proteção? Não, nada vai... Tem gente que garante, não, nada vai me acontecer, eu sou muito jovem, a minha saúde é plena. Nós não temos a garantia de nada. O único momento que a gente tem é um momento que se chama hoje. Aliás, hoje não, agora. É esse momento que eu não sei como vai ser o próximo minuto, segundo. Então não dá para seguir a vida sem rede de proteção. E o seguro é justamente essa rede de proteção. Você não sabe em que momento da sua jornada, em que momento do trapézio você pode cair. Mas você tem a consciência que se você cair, você tem suporte. Tem uma rede te esperando. Não é falta de fé, né? É prudência, né? Prudência. Muito bem. Então, fundo de reserva, ele é importante? Fundo de reserva é super importante. A gente já acabou tocando um pouco nesse assunto ao longo do caminho, desse bate-papo nosso, mas vale a pena falar um pouco mais sobre isso. Todo mundo precisa de um fundo de reserva. Principalmente, agora vamos colocar fundo de reserva e previdência privada. Se você tem uma previdência privada e não tem um bom planejamento e investimento com fundo de reserva, como já dito anteriormente, curto, médio e longo prazo, se um problema financeiro ocorrer, aonde você vai buscar o recurso financeiro? Na sua previdência. E aí você sabotou o seu projeto de aposentadoria. Sabotou. Então, fundo de reserva é importante. Por quê? Coisas súbitas, mais uma vez, situações súbitas podem ocorrer e você precisa de um suporte que tenha liquidez. E o investimento, um bom fundo de reserva, e aí eu não vou falar de índices, de investimento, nada disso, né? Não cabe a mim falar nesse momento, mas você ter um fundo de reserva, né, lá num perfil de investimento que tenha liquidez, D+1, D0, é fundamental. Tá? E ter isso a curto, médio e longo prazo, nesses 3 pilares. Não só podem ocorrer, né? Quando vão ocorrer? Sim. Né? Sim. E, assim, investimento ou poupança? O brasileiro está muito acostumado, né, a fazer poupança, né? Sim. A poupança, a gente também tocou nesse assunto, é super importante. O ato de poupar. E eu penso que tinha que ser ensinado nas escolas. Poupar. Você não pegou isso, tá? Porque você é mais jovem. Mas eu sou da época do cofrinho. Sabe? De poupar, de jogar moedinha, de ter gincana, de quem enche mais o cofrinho. Isso é poupar. Né? A gente precisa implantar essa cultura novamente. Nos nossos filhos.
tá? Porque o consumismo ele veio de forma avassaladora. Você liga o celular, o consumismo tá ali piscando, oferta aqui, ali, e aí tem todas essas redes, né, te oferecendo produtos baratos, com pseudo soluções para sua vida, seja na área física, emocional, mental e por aí vai. Status. Então você é desafiado o tempo todo a comprar aquilo que você não precisa. E eu coloquei uma coisa muito importante na minha vida, dois princípios, que é desejo e necessidade. E por outro lado, eu também dei muita sorte que eu casei com a mulher certa. Quando eu perco a referência do desejo e necessidade, a minha mulher me ajusta. Ela não sai da linha. Ela ajusta. Opa, pensa, é necessário. Como é que é? Ó, tem isso, isso e aquilo. Então, poupar é muito importante. Esse princípio ele precisa ser resgatado. E ele é resgatado através de quê? Através de educação financeira. Aprender a poupar. Tá? Por que eu tenho que comprar esse smartphone nesse preço? O que esse aqui, qual a experiência que esse aqui me dá que esse outro não me dá? E a maioria das vezes as pessoas pagam pela vaidade. Ah, porque esse aqui vai me dar um status. Para quê? Onde você vai chegar com esse suposto status? Né? Então a gente precisa pensar sobre isso. É no celular, é na calça, é onde eu vou jantar. Tá? Tudo bem, às vezes tem experiências que a gente precisa ter. Data de aniversário da esposa. Não vou levar ali na esquina, eu vou levar no melhor lugar que eu posso. Não é verdade? É verdade. Então a gente precisa resgatar essa cultura do poupar. E aí, entre poupar e investir, mais uma vez, eu reafirmo, os dois. Porque poupar é você guardar, reter um recurso para que ele não seja corroído. E investir é potencializar um recurso que você poupou. Então, os dois estão completamente vinculados. Márcio, quero fazer contigo agora um bate-bola, né, sobre as principais objeções dos clientes. Eu queria ver agora com você assim. Diante de uma situação que você fez toda a exposição, né, com relação a seguros, a investimentos, aquele momento que o cliente fala: vou falar com a minha esposa. Depois a gente retorna para poder conversar com você. Gente, isso é um chute na canela, não é? É A gente verdade. faz aquela exposição maravilhosa, conversa, gera uma consciência, mostra que aquilo ali é real e verdadeiro. E aí, do outro lado, é natural o outro ter uma objeção. Mas nem sempre esse tipo de objeção é verdadeiro. Tá? E eu vou te mostrar, te provar que nem sempre é verdadeiro. As mulheres, primeiro, elas são muito mais conscientes. Quando fala em proteção, a mulher, ela viu a falha, ela viu o buraco, ela vai lá e resolve. Principalmente no que se refere à proteção à filha, ela não pensa. Primeiro ela resolve, depois ela pensa. Eu preciso resolver agora, depois eu discuto os detalhes, tá? E às vezes o homem, ele procrastina um pouco mais. E aí eu falo isso de percepção profissional. Eu faço ciência com isso, tenho conhecimento de causa, tá? Então quando eu ouço isso, eu preciso apurar se isso é real. E uma das formas que eu sempre procuro apurar se isso é real ou não é conduzir esse cliente a uma reflexão. E a minha pergunta que eu faço para você é: vamos imaginar que você seja esse cliente. Eu fiz agora uma exposição, mostrei a solução que você disse inicialmente para mim que está procurando e que precisa, mas você diz: eu preciso falar com a minha esposa. E aí eu te pergunto, imagina, Vargas, você chega em casa numa noite fria, e está muito frio. E aí encontra a sua esposa e o seu filho dormindo. Estão na mesma cama. Cansaram de aguardar por você e decidiram dormir. Só que eles estão descobertos. E está muito frio. O que você faz? Você acorda a sua esposa: ei, amor, você quer que eu te cubra? Ou você simplesmente pega a coberta e cobre eles? É o natural, né? Eu simplesmente cubro eles. É exatamente a questão do seguro. Se você não tem agora, nesse momento, um seguro, primeiro cubra. Depois você converse com a sua esposa que a cobriu e aí discute os detalhes sobre a espessura da cobertura, sobre a cor. Vamos trocar de cobertura?
Vamos buscar uma outra mais robusta, porque o frio ele é mais denso, ele é maior. Entende? Mas eu entendo tudo que você falou, tá? Mas sou eu que realmente preciso pensar sobre o assunto, tá? E às vezes isso é uma verdade. E aí, quando é uma verdade, não tem jeito. Eu, particularmente, eu não decido nada sem falar com a Pretinha. Eu não chego em casa, Pretinha, eu já resolvi, tá? No que se refere à questão de seguro, sim, tá? Porque é pro bem dela. Eu faço, eu quero, uma vez faltando, eu quero que a Pretinha fique bem, tá? Mas, tirando essa questão de seguro, tá? Se eu, por exemplo, for decidir em aumentar o capital, Pretinha, ó, a gente tem um seguro, vamos aumentar, vamos triplicar, aí agora a gente vai conversar. Mas eu já tenho o básico. Agora, para algo mais, para alguma coisa maior, mais robusta, a gente vai conversar, vai discutir sobre o assunto. E qualquer outra decisão, é natural ninguém conseguir me vender nada sem eu conversar com a minha esposa. E esse capital, ele pode ficar defasado com o tempo? Pode, mas não fica, tá? Por que não fica? Porque o seguro e a previdência, aí vale também falar sobre a previdência, é corrigido anualmente pelo IPCA, que é um índice oficial de inflação. Então, todo seguro que você contrata, um exemplo, hoje você contratou um seguro de 1 milhão, só que daqui a 20 anos esse 1 milhão, ele não tem o mesmo poder de compra. A inflação, se ele não for corrigido, vai corroer o poder de compra desse 1 milhão. Então, por isso, a necessidade dele ser corrigido. E é corrigido pelo IPCA. A previdência também segue o mesmo princípio, com uma diferença. Previdência privada é um copo que você está enchendo e o seguro é um copo cheio. E a previdência privada, além de correções, ela também tem rentabilidade, juros. E quem pode ser meu beneficiário em uma pólice segura? Qualquer pessoa. E não entra em inventário. Qualquer pessoa pode se beneficiar. A pessoa que você colocar, definir na apólice, está definido. Ninguém muda isso. Interessante. Maravilha? Maravilha. Muito obrigado. Maravilha esse bate-papo. Eu penso que isso ainda é cultural, mas a gente está vivendo um momento muito bom no nosso país em relação a seguro. Um abraço e valeu pelo bate-papo.